Boa noite, gente. Meu nome é Mayara, sou membro projetista na Engiatop e vou estar aqui falando para vocês um pouquinho como funciona o dimensionamento de hidrantes. Antes da gente começar a avaliar algumas coisas com vocês, no caso sobre a localização dos hidrantes, já que estes não devem ser localizados a mais de 5 metros das portas externas das escadas, rampas ou dos acessos do pavimento da área a ser protegida. Ele também, no caso dos hidrantes externos, né, quando eles devem ser afastados no mínimo 15 metros, 1,5 vezes a altura da parede externa da edificação a ser protegida, e poderão ser utilizados até 60 metros de mangueira, preferencialmente um lance de 15 metros. No caso de vocês aqui, a gente tem dois tipos, né? Estou mostrando aqui para vocês dentro do Revit. Tem o hidrante externo duplo, com mangueiras de 15 e 30 metros, e tem o hidrante externo simples, com mangueiras de 15 e 30 metros. Pode estar usando o externo simples mesmo, com mangueiras de 30 metros, né, que cobre uma área maior. Mas enfim, vamos falar um pouco sobre o dimensionamento. Antes de tudo, a gente tem que ir aqui na IT22, você vai no site do Corpo de Bombeiros, CBM Bahia, vai até a IT22, e aqui a gente vai poder ver o tipo do seu sistema de hidrantes, de acordo com a classificação do grupo. Então, vamos supor que seja um grupo de classe A. Você vai poder ser do tipo 1, do tipo 2, do tipo 1, do tipo 2, e aí você vai ver pela área. No caso aqui tem áreas de edificações e áreas de risco. Pela área aqui você vai ver se for até acima de 2.500 e até 5.000, você vai ver aqui o tipo, pode ser tipo 1, tipo 2, e vai ver o RTI. O RTI é a reserva técnica de incêndio, né, que vai ser a água necessária em metros cúbicos para alimentar aquele sistema. Então, você tendo isso aqui, você pode fazer a alocação do seu reservatório. Este pode ser superior ou inferior. Eu vou estar aqui mostrando para vocês como faz o dimensionamento de um reservatório superior, mas inferior é a mesma lógica. Ok. Antes de falar do uso da planilha, vou aqui com vocês mostrar como funciona para colocar um hidrante no Revit, né? Você vem aqui em componente, onde eu mostrei antes, e vai escolher o seu tipo. Vou fazer um corte aqui para ficar mais fácil a visualização. Pronto. Aqui no caso a gente está trabalhando com DWG, um arquivo DWG, mas vocês vão estar trabalhando com o vínculo do Revit mesmo. No primeiro momento não vai aparecer o sistema, porque ele só funciona em detalhe alto. Vocês vêm aqui, botam no detalhe alto. Podem estar mudando também para cores consistentes, para enxergar melhor o que está sendo feito. E o tipo, quando vocês forem entrar em corte, vocês podem botar o modelo de vista, como corte aqui. Pronto, basicamente é isso. Aqui a gente já tem um sistema pronto, se você perceber, é de um condomínio, né, de um prédio. Temos o sistema de bombas e os pavimentos tipos dos seus respectivos hidrantes, e eu vou estar colocando aqui com vocês para explicar como é que faz isso. Vem aqui em componente, segue um componente, hidrante externo simples, 2 lances, vou fazer essa colocação aqui, fazer direto pelo pavimento, acho que vai ser mais fácil. Pronto, ele está alocado aqui. Pronto, ele apareceu aqui. Para você fazer o desenho da tubulação, você vem com o botão direito e aperta aqui em criar tubo. Vai aparecer a tubulação aqui. Só que a gente tem que se atentar para algumas coisas. No caso, a tubulação aqui, ela tem que ser de ferro galvanizado. E aqui aparece como PVC rígido. Tem que mudar isso, senão a tubulação não vai ser registrada. Agora você pode traçar. Pronto. E aqui você pode desenhar realmente o seu sistema. No caso de vocês aí, vocês vão ver a melhor localização. Lembrar de sempre analisar para cobrir a maior área possível. E fazer essa ligação até o reservatório, que nesse caso aqui é o superior, mas ele também poderia ser um inferior. E nesse inferior vocês teriam que também colocar as bombas. E essas bombas alimentariam
né, os hidrantes. No caso aqui, de um reservatório inferior, ele funciona de forma diferente do sistema de abastecimento normal de água, né? Que geralmente a gente primeiro leva para o reservatório superior e depois, por gravidade, ele desce. No sistema de incêndio, a bomba vai ser responsável por levar esse alimentar, no caso, o sistema diretamente do inferior para cima, sendo um lado único mesmo de alimentação. Não vai ter um reservatório superior para cobrir isso lá em cima. Então é importante se atentar a isso, que é diferente o sistema. Tá bom, gente, agora eu estou ensinando vocês como é que faz o cálculo da perda de carga de hidrantes. Aqui a primeira informação que vocês vão buscar é a vazão mínima. Para isso, a gente volta ali na IT e vamos classificar, no caso, o tipo do nosso sistema, de acordo com a ocupação e a área da nossa edificação. No caso aqui, nesse sistema, eu estou utilizando um tipo 2, mas você tem que analisar realmente qual o tipo. No caso aqui, a gente tem que tipo 1 é para residencial, tipo 2 para as demais ocupações. Então, nesse caso aqui, se o seu grupo estivesse dentro dessa área, se ele fosse residencial, você utilizaria tipo 1. Se fosse outras ocupações, você utilizaria tipo 2. No caso aqui, eu vou estar utilizando tipo 2. Então, a gente já conversou, né, que a nossa RT, nesse caso, seria 8 metros cúbicos. Poderia ser de um reservatório superior, de um reservatório inferior. Nesse caso aqui, vai ser superior. Aí, voltando aqui, a gente vem para o tipo 2 e vê quais são as especificações. A gente tem esguicho regulável de 40, mangueiras de incêndio com 40 também, comprimento de 30, número de exposições simples, vazão mínima na válvula do hidrante mais favorável, 125, e pressão residual mínima na ponta do esguicho mais favorável, de 15. Então, com essas informações aqui, a gente já consegue vir para a tabela. A gente botou aqui nossa vazão mínima, que é de 125, a vazão dupla nada mais é do que 2 vezes a vazão mínima. Colocamos também a pressão mínima, de acordo com a nossa tabelinha. O DN do esguicho também é tabelado. As partezinhas azul vocês não preenchem, são cálculos automáticos, no caso aqui de velocidade e de perda de carga. Em relação às mangueiras, você também vai ter o DN tabelado, também 40. O comprimento real também já tem aqui, no caso 30. Perda de carga novamente, que são cálculos automáticos. Aqui também já é um valor que é dado, no caso é o coeficiente, que vai ter em relação à perda do material, vai ser de 140 e de 120, aqui no caso a gente considera aço. Também temos a válvula, que no caso aqui não tem na tabela, mas geralmente utilizamos de 65, já que é também o diâmetro da nossa tubulação. Vemos a velocidade e a perda novamente, tubulação, como eu falei, de 65. E aqui começa a ser um pouco mais complexo, já que vocês têm que realmente analisar em relação ao projeto de vocês, né? Aqui ele indica que seria o comprimento real, horizontal mais vertical, entre o subramal do hidrante e o ponto A. Aí vou mostrar pra vocês que seria o ponto A, o ponto B, que ele fala aqui também, e o RS, que seria o reservatório. Então, para isso, eu vou usar um projetinho. No caso, aqui para o uso da planilha, nós vamos ter realmente o ponto A, o ponto B, o que seria o H1 e o H2, por exemplo. Então, a distância entre o ponto A e o H1 seria a distância do ramal principal, que seria essa coluna aqui, né, até o seu hidrante. Então, entre o ponto A e o hidrante, você tem uma distância. Entre o ponto B e o hidrante também tem outra distância. E entre o ponto A e o ponto B, você também vai ter uma distância. Então, essas distâncias vocês têm que computar de acordo com o projeto de vocês. Além disso, também tem a distância entre a saída do reservatório, que passa pelas bombas, até o ponto A, que é o primeiro ponto que vai ser o subramal até o hidrante. Então, isso aqui vocês têm que analisar também. E isso tudo vem para a tabela. Então, assim vai ter comprimento real, horizontal mais vertical, entre o subramal do hidrante e o PA. Então, entre o subramal, que seria esse aqui, até o ponto A. Aí tem mais distâncias automáticas, que aqui é em relação ao comprimento equivalente. Enfim, depois que eu fizer o preenchimento desses dados, é importante também você vir aqui em comprimento equivalente, onde vocês vão colocar as peças entre os trechos. Então, você tem entre o trecho do ponto A e o hidrante 1,
que seria esse ponto aqui, né? Aqui dá pra ver melhor, entre o ponto A e o hidrante 1, você vai ter uma determinada quantidade de peças. Aqui nesse caso eu usei um T lateral, já que a água vai passar pela tubulação principal, aqui, vai virar, então um T lateral, e um registro de ângulo, que é o registro que fica no hidrante para liberar a pressão da água. Entre o trecho PA e o trecho PB, que no caso é essa distância aqui, você vai ter também, no caso desse projeto, eu usei um T lateral e um T direto. Tem também um trecho entre o reservatório superior e o ponto A, que é onde tem a maior quantidade de peças, já que você vai considerar todas essas peças do reservatório, passando pela bomba até o ponto A. Depois você vai ter, no caso, o total, né, desses comprimentos, que vão ser linkados diretamente à sua tabela e vai preencher todos os dados. Depois a gente tem a distância, no caso seria o desnível do trecho PA ao PB, então seria essa distância aqui, entre o trecho PA e o trecho PB, mais cálculos automáticos de vazão, em B, vazão da coluna, velocidade, que no caso aqui ele tem que ser um valor menor que 5 metros por segundo, senão vai ser necessário adotar diâmetros maiores aqui de tubulação e consequentemente de válvula. Temos o DN aqui também, que é o diâmetro do trecho entre o reservatório superior e o ponto A, que deve ser maior do que o tamanho da canalização da coluna de incêndio, como eu usei uma canalização de 65, geralmente é o que é utilizado. Então, entre o reservatório e as bombas, né, você vai utilizar um DN de 80. Aí temos o comprimento real horizontal mais vertical do trecho entre o reservatório superior e o ponto A. Então, essa distância aqui é toda essa tubulação. Desnível entre o reservatório superior e ponto A, no caso não é mais a distância de comprimento horizontal e vertical, né? É apenas o desnível, vocês também podem tirar isso pelo Revit. E aí você vai ter as informações finalmente de altura manométrica e vazão, que são no caso, os dados que vão precisar para realmente ver qual bomba que vai ser utilizada, né? Geralmente utilizamos duas. Pode ser até 3 também, porque pode ter a JOC, que é a bomba secundária, que dá reforço ao sistema. Com esses dados em mãos, com a seleção de bombas, vocês vão poder estar trazendo informação para o memorial. No caso aqui, temos a altura manométrica de 23 e uma vazão de 30. Então, vocês vão aqui, altura manométrica, vocês vão procurar, né? Poderia ser, por exemplo, uma de 24 e uma vazão, que tá aqui embaixo, de 30. Aí, 24 e 36, por exemplo. Aí, vocês jogariam, rebateriam esses valores para achar o tipo de bomba e todas as especificações que vão entrar em memorial. Tem que se atentar para diâmetro de sucção, para diâmetro de recalque, para altura manométrica, vazão. E aí, vocês completam, no caso, o cálculo de hidrância.